Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa, Associação Espírita Seara de Jesus, de Embu das Artes, São Paulo. E nos reunimos toda segunda-feira para conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, deixados pelos nossos irmãos espirituais, com propriedade e que nos ajudam a refletir sobre a nossa conduta, a nossa forma de viver e dar orientações para o nosso caminhar mais seguro. Então eu convido a todos que estão aqui presentes para agradecer a Deus por este momento, a espiritualidade amiga que nos acompanha, por estarmos aqui reunidos nesta vida. Agradecer por ter a Seara de Jesus, a doutrina espírita, as oportunidades com aqueles que são do nosso caminhar, da nossa família, do nosso trabalho, os nossos vizinhos e por todas as pessoas que passam por nós e nos ajudam a ser uma pessoa melhor. Que juntos, na noite de hoje, possamos receber o alimento que Jesus tem para nos ofertar. Que assim seja. Então, nós finalizamos o livro Busca e Acharás e agora nós já estamos iniciando o livro Urgência, que também é do Chico Xavier, né? Chico psicografou e Emmanuel que ditou. E hoje nós vamos ficar com a introdução, fazer a introdução aqui desse livro maravilhoso que nós escolhemos para o nosso aprendizado. Antes da gente começar, escreva aí no chat quem está assistindo aqui conosco em casa. Escreva aí se está em casa, se está no carro, está vindo do trabalho. Coloca aí para a gente saber quantas pessoas estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos aguardando todos a adentrarem e acalmando já, recebendo a iluminação dos nossos irmãos para acolher a mensagem de hoje. O livro Urgência, ele possui 26 capítulos e uma introdução que é essa que nós estamos abordando hoje. Quando Emmanuel deixou essa introdução para a gente, deixa eu ler aqui, 17 de novembro de 1979, ele estava, com o Chiquinho Uberaba e inicia falando assim: leitor amigo, o que poderíamos fazer de imediato em favor da nossa própria tranquilidade? Então ele diz nessa introdução que, partindo da necessidade de amigos interrogando-os, ele, Chico, sobre a tranquilidade, o que fazer para manter-se tranquilo diante de tantas provações e urgências da vida, eles decidiram trazer informações, orientações importantes que farão com que talvez não consigamos permanecer tranquilos todos os dias, daqui para frente, diante de tantas tribulações, porém iniciar esse processo de entendimento das situações que nos ocorrem para a gente não se desequilibrar, não sair do prumo, porque há, como diz Emmanuel nessa introdução, situações inúmeras que acontecem conosco no nosso dia a dia que nos necessitam urgência, que nos necessitam a prontidão, a atitude rápida, o pensamento mais rápido ainda, às vezes, e que por vezes fazem com que a gente se desequilibre. Mas aquelas pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento da doutrina, aquelas pessoas que meditam, aquelas pessoas que fazem reflexões de como viver aqui na Terra, do que a Terra nos ensina com a convivência, com a dor, com o sofrimento, com a desilusão. Quem já tem essa reflexão de que os fatos que nos sucedem são para o nosso aprendizado, consequentemente se desequilibram menos. Se desequilibram menos e conseguem permanecer com mais frequência em paz. Então é isso que Emmanuel vem nos trazer nessa introdução. E ele fala que
Às vezes, uma situação corriqueira, um incêndio iminente, vai fazer com que a gente saia correndo para tentar solucionar o problema. Estávamos em paz e aconteceu algo que nos fez tirar daquele sossego. Óbvio, nós vamos ter uma atitude dinâmica, uma atitude rápida para resolver aquele problema, mas há como nós permanecermos no nosso íntimo em paz. E ele vai nos orientar. E ele fala que também uma situação de febre, né? Uma criança com febre, ou nós mesmos buscando de pronto já tomar a medicação para não piorar a situação e também entender que estamos talvez passando por um problema inflamatório e daí em diante tomarmos atitudes em relação a essa doença. Ele fala que um edifício em perigo ele vai precisar ser escorado. Com certeza, são atitudes iniciais, são atitudes rápidas de ações que farão com que solucione o problema, mas que precisa de uma atitude imediata. E é assim que Emmanuel vem nos orientar através desse livro, urgência. Urgência para as nossas atitudes, para que a gente não se frustre, para que a gente não se desequilibre e caia em declínio rapidamente, para que a gente consiga, mesmo diante de uma situação difícil, tentar respirar e não enlouquecer, não perder aquela noção de tempo, não perder a nossa situação de encarnado, de luz, de filhos de Deus, mesmo numa morte, mesmo num acidente, mesmo numa perda de um emprego, mesmo numa situação que a gente acha que não vai ter condições de a gente permanecer vivo, tem condições de a gente permanecer vivo. Tem condições de a gente encontrar a solução plausível para aquele problema. Então, Emmanuel vem com esses 26 capítulos, com essas 26 informações, nos ajudar a não sair da rota. E que rota é essa? É a rota que os bons espíritos já traçaram para nós, porque eles sabem que todos nós conseguiremos chegar à luz, todos nós conseguiremos nos melhorar se nós seguirmos orientações que por eles são nos dadas, porque já passaram por essas situações. E as orientações são verdadeiras, elas têm frutos advindas de situações que foram recorrentes. Não foi de uma vez só que se acertou. Errou, acertou, aprendeu, reaprendeu, refez. Então nós temos esses espíritos que estão um pouquinho à nossa frente, adiante de nós, que podem nos auxiliar. Mas e quando a gente não consegue dar ouvidos a eles? Quando mesmo uma leitura edificante, uma palestra que a gente assiste, não faz jus a esse ensinamento? Aí acontece o que vem acontecendo com muitos de nós. O sofrimento é maior do que aquele que era esperado, porque a dor educa. Mas a gente não precisa permanecer no sofrimento. São escolhas infelizes que nós fazemos, ou damos as costas para as verdades, e aí nós sofremos. Quando nós transitamos entre o desequilíbrio, quando nós transitamos em situações de vingança, de não reconhecimento da grandeza divina em nossa vida, e nos amarguramos, nos revoltamos, nós buscamos para nós energias que vão ser adicionadas à nossa vida e porventura nos trarão doenças. Então a doença que nos chega, meus irmãos, ela não vem a partir do momento só que eu estou necessitado de uma educação. A doença vem muitas vezes porque nós a buscamos, por nossas escolhas infelizes, por nosso atraso evolutivo. Nós permanecemos cutucando a ferida. Essa ferida que já podia ter sido curada há muito tempo, se nós fôssemos um pouquinho mais vigilantes. E o que é ser vigilante? É você refletir todos os dias em relação àquilo que nos acontece, que te acontece. Então, quando eu choro, quando eu sou destratado, quando eu passo por uma situação difícil, se eu não parar,
refletir, ver a bondade de Deus na situação, eu me revolto. Eu me coloco muito distante do Criador, muito distante do Cristo. E tudo que me acontece vai ser fruto dessa situação, porque eu vou estar ligado às mazelas da vida. Quando uma situação difícil e recorrente vem para nós, é porque ainda estamos aprendendo com essa situação. Se ela é recorrente, ela vai e volta, o aprendizado ainda não aconteceu. Mas o que Emmanuel fala é momento de refletir. A urgência nas nossas atitudes faz-se necessário para que a gente entenda e coloque um ponto final nessa situação. Enquanto a gente não consegue limitar o que é certo para nós, enquanto a gente não consegue dar luz para aquela situação, nós vamos apontar o erro e vamos nos vitimizar. E vitimizando, nós não melhoramos. Todas as pessoas que se colocam como vítimas são aquelas que mais se demoram na dor. Então, Emmanuel fala pra gente: urgência em melhorar, urgência em aprender, urgência em se desviar do mal e daquilo que te coloca em situação de dor e sofrimento. Todos nós um dia viveremos com muito mais tranquilidade do que inquietação. Todos nós. Mas nós precisamos ter atitudes que nos auxiliem nesse trabalho, nesse projeto. E uma leitura, esse momento de reflexão, já é um passo que nós damos para que a gente consiga essa paz, essa tranquilidade. E ele fala que este livro pretende expor lembretes e medidas que nos auxiliem na preservação do melhor para nós mesmos, em nosso relacionamento de uns para com os outros. Porque olha só, numa família onde há desequilíbrio, geralmente a gente aponta os defeitos dos nossos semelhantes. Num trabalho onde há dificuldade de relacionamento, nós só conseguimos ver o que o outro nos faz de errado. E nós já paramos para pensar, nós conseguimos ser um ponto de luz naquele lugar onde nós estamos? Hoje, eu consegui evitar o mal? Eu consegui evitar que uma informação negativa se passasse adiante? Eu consegui no trânsito ter paciência enquanto alguns buzinavam atrás de mim ou na frente? Eu consegui me acalmar e não revidar? Eu consegui dar passagem às pessoas, não cortar a fila, não embrutecer diante de uma situação tão negativa e ruim que me passou aos olhos? Então, são nas pequenas atitudes que a gente vai evoluindo e a gente às vezes não percebe. Muitas pessoas vêm a casas espíritas e olham os palestrantes, os trabalhadores e pensam assim: eu queria ser assim como ele, eu queria ser brando, pacífico, eu queria falar calmo como esse palestrante fala. E desconhece que durante o dia foi um sacrifício tremendo para superarmos as nossas fragilidades, para não demonstrar as nossas mazelas. É um exercício. Ainda não somos ainda de luz. Ainda erramos, criticamos, observamos e damos vazão às nossas fragilidades e ainda por cima não temos paciência com quem também está aprendendo. Queremos que os outros tenham paciência conosco, mas ainda não temos paciência com o nosso semelhante. E assim dificultamos a caminhada do mundo, porque bem sabemos, não é? Já foi nos dito, a doutrina espírita fala, outras religiões já nos dizem que nós precisamos ser diferentes. A melhora do mundo começa com a nossa melhora. A paz da nossa rua começa com a paz dos vizinhos. Dentro de casa, o almoço sair em harmonia, todos ficarem bem, começa nas conversas diante, do alimento. Estamos nos alimentando, estamos fazendo a nossa refeição e de repente alguém fala algo que começa uma intriga. E o que nós fazemos? Continuamos? Alimentamos essa intriga? Ou somos os primeiros a silenciar e dar o nosso testemunho, o nosso exemplo de paz?
É assim que começa. Não são palavras, palestras que vão fazer com que a paz reine. São as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa forma de reagir. Então, se onde nós estamos, onde quer que estejamos, as pessoas conseguem olhar para nós e perceber a nossa tranquilidade, significa que nós estamos no caminho certo. Mesmo que ainda dentro de nós um turbilhãozinho está querendo se formar, né? Está querendo vir aquela nuvem escura pairar na nossa cabeça. Está querendo vir aquele tsunami de pensamentos para jogarmos e derramarmos no nosso próximo, no nosso semelhante. Mas aí lembramos de Jesus. Lembramos dos bons espíritos, lembramos de Emmanuel, das orientações que Emmanuel dava para Chico. O que ele dizia? Toma a água da paz, põe água na boca, espera acalmar, depois você fala. E com certeza as palavras sairão diferentes, sem aquela empolgação da ira, da raiva. Elas serão tranquilas, serão mais doces e não vão ferir ninguém. Então, essa tranquilidade que Emmanuel vai nos trazer, né, através dessas orientações, esse caminho para a tranquilidade, é o que nós vamos ouvir e acompanhar ao longo desse estudo, que vai até o final deste ano, com essas 26 orientações. E ele fala mais um pouquinho aqui, ó. Com estas páginas simples, unicamente desejamos destacar a importância de nossa sintonia com o Cristo, Cristo de Deus, através da observação e da vivência dos ensinamentos que Ele nos deixou, de modo a reconhecermos que nem sempre conseguiremos, sem inegavelmente ser-nos-á sempre possível manter a paz dentro de nós. Então, a tentativa que é válida, é a tentativa que é válida. Se nós não começarmos agora, talvez nunca chegaremos a ter essa luz grandiosa que tem os bons espíritos. Mas é necessário agora. Então tomemos a água da paz, calemos quando não tivermos algo de bom para dizer, fechemos os nossos olhos e oremos pelos desequilibrados que nos cheguem, pelas maledicências que nos são ditas. Oremos, peçamos iluminação, peçamos sabedoria, peçamos luz. Aquele irmão em desequilíbrio, doente, roguemos ao Pai por ele. Ele precisa muito, muito das nossas vibrações positivas. E onde quer que estejamos, agora, onde quer que nós estejamos, com certeza há inúmeros espíritos assistindo essa mensagem aqui conosco. E eles estão nos vendo por dentro e por fora. Então vamos ser exemplos, vamos agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer a oportunidade de ser útil e principalmente, meus irmãos, principalmente, a paz que tem dentro de nós, advinda do quê? Dessa sintonia com Deus. Não vamos perder essa sintonia. E mesmo que um dia nós a percamos, vamos ter sempre o Evangelho de Jesus dentro de nós, para que a gente retome o caminho e volte a ter a serenidade que é necessária para a gente entender tudo o que nos acontece. Fácil não é, não é fácil, mas a gente tem onde se apoiar, que é o Evangelho do Cristo. E por falar rapidamente em Evangelho, vocês estão fazendo o Evangelho no lar? Por que é importante fazer o Evangelho no lar? Não é que o Evangelho, essa reunião que a gente faz na nossa casa semanalmente, vai nos transformar em anjos da noite para o dia. Não é isso. É que nós vamos levar o Evangelho de Jesus para a nossa casa, para aqueles que lá vivem, que nós às vezes nem sabemos que lá estão. Vamos levar o Evangelho também para a nossa família, nossos irmãos encarnados. E mesmo aqueles
que não têm interesse em aprender conosco. Se partir de nós a bondade, aquele momento de reflexão, com certeza nós vamos ser um ponto de luz lá e seremos ponto de apoio para eles, mesmo que eles não demonstrem. Em algum momento da vida, em algumas circunstância, eles vão pensar: ele agiria assim nesse momento, ou ele age assim, eu vou tentar agir como ele. Mas precisamos começar. Então escolha um dia da semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Por quê? Porque nós precisamos de disciplina. Se nós não marcarmos no mesmo dia e horário, a gente esquece. Não tem, como o Emmanuel disse, as urgências do dia a dia? São as urgências do dia a dia que farão com que a gente às vezes se perca no caminho. E se nós marcarmos no mesmo dia e no mesmo horário, 20 minutinhos por semana, a gente vai se disciplinar e vai conseguir fazer a leitura do Evangelho. Pode fazer a leitura de uma mensagem desse mesmo livro, que tem em PDF na internet, tem para vender. Pode assistir uma palestrinha antes de começar, fazendo com que todos aqueles que estão na casa conosco se eduquem. Entrem em sintonia com Deus e deixe a mensagem no coração para que ela crie raízes e frutifique ao longo da semana. Toda semana, a palestra, a pílula do Evangelho no nosso lar. Toda semana, a leitura do Evangelho, a reflexão de Jesus, as recomendações dos Espíritos evoluídos. Gradativamente, esse sentimento de amor vai aumentando dentro de nós. E com certeza, na urgência do nosso dia a dia, nas situações de urgência, nós vamos ter muito mais sabedoria para lidar com elas, muito mais paciência e não vamos nos desequilibrar tão fácil. E se acontecer o desequilíbrio, com certeza, rapidamente retomaremos ao prumo, porque temos onde nos apoiar. Então, vou finalizando esse momento, agradecendo a oportunidade, o encontro, que é bom estar com vocês semanalmente, é bom acompanhar a mensagem aí do chat, é bom saber que nós estamos unidos. E para finalizar, eu convido vocês, vamos orar por aqueles que não têm esse entendimento que nós estamos tendo agora. Vamos orar e pedir pelas famílias em desajustes que não conhecem o Evangelho de Jesus ou que dele se afastam. Vamos orar e pedir pelas pessoas que se perderam no caminho, mas que um dia nos buscarão para pedir ajuda. E que bom ter o Evangelho para orientá-las. Vamos pedir por todas as famílias que sofrem, que estão com filhos perdidos, que não conseguem educar as crianças, que têm velhinhos que necessitam de amparo, mas que não conseguem amá-los. Vamos pedir pelos irmãos nossos que estão nas prisões, que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão nos vícios, que estão na maldade. Que a paz do Cristo consiga tocar o coração de cada um deles e a nossa consciência, para que nunca esqueçamos de pedir por todos os que necessitam. Que a urgência do amor seja a urgência da nossa vida. Que assim seja. Muita paz, meus queridos irmãos, e até o próximo encontro.